Já estamos de volta e neste bloco do Ação Imediata eu recebo o advogado Dr. Turola, que chega com esclarecimentos para você aí de casa sobre direitos trabalhistas. Boa tarde mais uma vez, doutor. Boa tarde. E já vamos começar com perguntas, porque olha, perguntas não param de chegar. Você que não mandou a sua ainda, olha, 2111-7000 é o nosso telefone. Eu vou começar com a pergunta da Maria do Vila Cristina. Ela diz que tem 63 anos, sempre foi dona de casa e nunca teve registro em carteira. Ela paga GPS, é isso? Existe? GPS, Guia de Previdência Social. 1 ano e Social. 2 meses como baixa renda. Com quantos anos ela consegue aposentadoria, doutor? Olha, só depois que completar 15 de contribuição. Ela relatou ali que é 1 ano e pouquinho, 1 ano e né? pouco, 13 anos e pouco. Então precisa ter 15 de contribuição e 60 ou mais de idade. De modo que demora, mas convém continuar pagando. Por isso que a gente alerta aqui que as pessoas que trabalham aí, são empregadas, devem cobrar o registro, né, para poder estar pagando o INSS, e as pessoas que são autônomas também devem procurar aí fazer tudo certinho para poder ter essa contribuição, né, Exato. doutor? Deve contribuir, porque numa hora dessa, né, ela fala, vai demorar tanto. Se tivesse começado antes, seria melhor, né? Olha, o Marcos, do Jardim Primavera, ele disse que a esposa foi mandada embora e trabalhava 6 horas por dia. Ela tinha direito a sair 2 horas antes. Ele quer saber como funciona essa questão do aviso prévio. É proporcional, né? Embora existam duas opções. Ou sair, para quem trabalha 8 horas, sair 2 horas antes, ou trabalhar 7 dias menos, 7 dias de falta. Trabalha 23 e 7 dias não trabalha. Essa é uma forma, é a forma mais comum que tem de compensar essa saída antes do aviso prévio. Hoje se aplica muito, a gente estava comentando outro dia que quando existe a demissão, muitas vezes o empregador não está segurando o empregado nesse aviso prévio. Acontece muito? Acontece. A maioria das vezes, né, em grandes empresas, mandou embora, já desliga. Né? Mas algumas empresas, como tem o direito legal, manda embora, mas quem tem o direito de escolher é o empregado. Vou trabalhar e sair antes ou vou faltar 7 dias dentro desses 30, né? A opção é do empregado. Agora, aí ela falou que trabalhava 6 horas por dia, né? Então, 2 horas antes é para quem trabalha 8 horas por dia. É proporcional, viu? Mas no caso aqui ela teria algum tempinho antes para sair, se isso não for cumprido? Se não for cumprido, descaracteriza o aviso, daí então o empregado vai ter direito de receber indenizado o aviso prévio de novo. E no caso do empregado solicitar a demissão? Se o empregado solicitar a demissão, ele tem que trabalhar normalmente, não tem nada de sair antes nem de trabalhar menos dias. Quem pede demissão cumpre o aviso integralmente. 30 dias. 30 dias. Olha, tem aqui a Otília do Jardim Novo 2. Seu filho ficou afastado do trabalho, mas não recebeu quando voltou, fez uma cirurgia. A perícia não foi concluída e não entra em contato para fazer. O que ela deve fazer? O que eles devem fazer? Olha, deve procurar a Previdência Social para ver como é que está a situação, porque se foi aprovado o afastamento, tem que receber o auxílio-doença, né? Agora, se não foi aprovado, daí acaba não recebendo nem do INSS nem da empresa. Mas fez uma cirurgia também, daí ele tem que provar que passou por essa exatamente. Cirurgia, passar por uma nova perícia. Perícia novamente, né? Vai no médico, pega o atestado, vai para a perícia e será examinado. Se não se conformar com o resultado da perícia, faz um recurso administrativo. Se não adiantar, pode entrar na justiça. Mas pode acontecer de ter um atraso nesse pagamento pela Previdência e depois eles pagarem esses atrasados. Sim, doutor? sim. A hora que for pagar, paga todos os atrasados. Tem aqui a pergunta da Vilda, se aposentou em 95, recebeu só metade, não tem insalubridade, ela tem direito a recorrer? Olha, 95 sempre quando passa de 10 anos do deferimento da aposentadoria, fica muito difícil de mexer, viu? Passados os 10 anos, olha, não digo que é impossível, mas é muito difícil. De modo que aqueles que são aposentados devem sempre procurar saber se tem alguma coisa a revisar antes que complete os 10 anos. Olha, tem a pergunta da Janaína, do Jardim Novo 2. A gente já falou um pouquinho sobre esse assunto também, mas ela tem uma dúvida que é a seguinte. Ela trabalhou numa empresa 4 anos e 8 meses. 5 meses depois da licença maternidade, a mandaram embora. Podem fazer isso? Olha, pode, né? A Constituição, ela dá 5 meses depois do parto. Mas precisa conversar no sindicato, porque algumas normas coletivas estendem para mais 60, mais 75 dias, né? Não a lei, mas a norma coletiva. Então procura o sindicato e faz a pergunta, porque daí eles sabem Depende qual do local que ela trabalhava. Sim, qual é a empresa, claro, né? Porque nós não sabemos
qual é a empresa, qual é a categoria, né? E em relação à licença maternidade, doutora, a empresa que define também esse período, que são 4 meses, 5, 6, quantos meses são? Olha, são 4 meses como regra, 6 meses para as empresas cidadãs, isso não é obrigatório, né? De modo que a empregada gestante, ela pode se afastar 28 dias antes do parto, até 92 dias depois. Mas às vezes, sabe como é que é? Vai trabalhando, de repente chega na hora de nascer, são 120 dias de afastamento. E no caso do pai, como que fica o pai trabalhador nessa questão? questão? O pai são 5 dias. Né? O pai tem direito de 5 dias para poder registrar o filho, verificar a documentação, correr atrás de alguma coisa. Também tem esse direito. Olha, tem o Rodrigo aqui do Cervezão, ele trabalhou 10 anos numa empresa, 5 anos fez uma função e na carteira era outra. Ele quer saber se tem algum direito sobre a função que exercia. Olha, quando existe desvio de função, o empregado é contratado para determinada função cujo salário é X. E ele exerce uma outra função com um salário superior. Então ele tem direito de receber as diferenças salariais pelo desvio de função. Mesmo que isso não seja alterado na carteira? Não precisa ser escrito. O contrato de trabalho é um contrato realidade. Não importa o que escreva, o que não escreva. O que importa é aquilo que realmente fez e faz. Doutor, e quando ele muda de cargo definitivo, ele trabalhava num cargo, mudou num cargo definitivo, é obrigado a fazer essa mudança na carteira? É obrigado. A anotação da função do trabalhador tem que constar na carteira, mesmo porque o trabalhador, quando ele vai procurar um outro emprego, ele tem que provar que ele tem a experiência em determinada função, né? E quando exerce várias funções? Tem que foi contratada por uma aquela função, qual que é o direito do profissional? Aquela que for a principal, né, mais abrangente, é a que registra. Porque hoje, uma coisa impressionante que existe, muitas empresas, elas têm assim um registro muito genérico no que fala do nome do cargo, sabe? Muito genérico. Já se aproveita da situação? Se aproveita da situação. Eu não vou citar aqui nem empresa, nem cargos, mas eu tenho visto coisas horríveis, viu? Então, o empregado que trabalha, se ele não está contente com a denominação do seu cargo, da sua função, vai no sindicato, conversa, verifica se isso pode ser arrumado, porque causa prejuízo. Mas como o senhor citou, na carteira cabe aquela que é a preponderante, cargo principal. Exatamente. Mas deve receber por essas outras funções. Quando tem o acúmulo de funções, é interessante essa pergunta sua, né? Você que é jornalista, você que é da imprensa, existe a lei da imprensa, ela prevê, é a única lei que prevê um adicional por acúmulo de função. 20%, né? E isso, por que eu estou dizendo da sua função? Porque isso é tomado por analogia e aplicado a todos os trabalhadores e qualquer outra função. Então, trabalhe onde trabalhar, não precisa ser na imprensa, não precisa ser jornalista, nada, mas no lugar que você trabalha, se você exerce mais de uma função, você tem direito a um adicional de função que corresponde a 20% do salário. Olha, tem aqui a pergunta do Edson, do bairro do Estádio. Qual é a diferença de aposentadoria por tempo de serviço e idade? Olha, a aposentadoria por idade, né? Mulher, 60 anos. Claro que tem que ter no mínimo de 15 de contribuição. Homem, 65 anos. Isso é aposentadoria por idade. Tempo de contribuição. Então, o empregado poderá ter 35 anos de contribuição e às vezes ele tem 50 de idade, tem 52, né? Qual é a diferença? Na hora de aplicar o fator previdenciário. Então, o fator previdenciário, ele penaliza mais, ele diminui mais o valor do benefício daquele que aposenta com menos idade, né, do que aquele que aposenta com uma idade já, homem 65, mulher 60 e assim por diante. Agora, quando se diz em idade, tem que ter o tempo de contribuição, Tem né? que ter o tempo de contribuição Isso mínimo, sempre 15 anos no mínimo. Olha, a Lúcia, do Jardim das Flores, ela estava trabalhando e fazendo tratamento de saúde quando a empresa a mandou embora. Ela entrou na justiça, mas não resolveu. O advogado perdeu a causa, segundo ela, por negligência. O perito, segundo ela, também mentiu no exame pericial. O que fazer? Essas são as considerações da Lúcia, que tem aí essas dúvidas sobre o procedimento do advogado e também até da perícia. Porque o processo, quando tem perícia, seja de insalubridade, periculosidade, doença profissional, a perícia, quer dizer, o resultado da perícia é fundamental para o término do processo, né? Às vezes a gente faz o processo, quando chega na hora lá o perito dá totalmente contra, pede esclarecimento, ele confirma o contra, não tem jeito, aí perde o processo. Mas pode pedir uma revisão? Olha, a única coisa que cabe, não digo que vai resolver, mas a única coisa que cabe, dentro de 2 anos do término do processo, é chamada ação rescisória. Mas é muito difícil, é um caminho,
mas é muito difícil. E nesse caso, como ela diz aqui, que acredita que tenha sido até negligência do profissional, isso ela teria que provar também, Mas né? aí no caso, foi a questão do da resultado perícia, não tem médico. jeito O mesmo. resultado médico é que influiu, né, no resultado da ação. Olha, tem aqui o Silvio Aparecido Pereira, do Santana, também acompanhando o programa. A sogra trabalhava em São Caetano do Sul, na prefeitura, no regime CLT. Ela faleceu, disseram que o sogro não tem direito a uma pensão. É fato isso? Olha, se eles são casados ou são conviventes e mantém essa união, né, o casamento, ele tem direito à pensão sim, viu? Se ela é seletista, contribuía pro INSS, ele tem direito à pensão por morte da esposa. E onde ele deve recorrer? INSS, primeiro. Se não resolver, justiça. Aqui o Fabiano do Cervezão está desempregado e tem um processo trabalhista na justiça. Não consegue emprego por causa disso. O que fazer? Olha, se você provar, né, é difícil quando a gente fala isso, porque a pessoa, como é que eu vou provar? Mas se provar que está dando má informação, se esse processo a empresa anterior está usando para impedir que ele arrume outro emprego, ele vai ter direito a mais um processo de indenização por dano moral, viu? Porque, infelizmente, é o que a gente comentou outro dia, né, doutora? As pessoas, às vezes, não buscam a justiça por medo de não conseguirem um outro emprego, de serem aí classificados como um péssimo profissional pela empresa antiga, porque está na justiça. Infelizmente, acontece muito isso, né? Acontece. Não deveria acontecer. Tanto que o Tribunal Regional do Trabalho, ele não permite fazer consulta pelo nome do reclamante. Então, apenas pelo nome do trabalhador, ninguém vai conseguir entrar no site do tribunal e verificar se ele tem processo ou não. Entende? Por quê? Para dificultar essa questão. Até porque eu também acredito que é o seguinte, a empresa, a nova empresa, poderia pensar da seguinte forma: se existe um processo na justiça, é porque a outra empresa não agiu corretamente Não perante agiu a lei. corretamente, exatamente. Mas as pessoas não pensam assim, né? Infelizmente. Doutora, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso programa, com vários esclarecimentos, já perguntas para a semana passada. Quero deixar claro para o pessoal de casa, quem manda pergunta, olha, não desanima não, acompanha toda terça-feira que a gente vai respondendo. São muitas perguntas que chegam aqui para o Dr. Turola, então fica ligadinho aí na TV Claré toda terça-feira. Continue mandando a sua pergunta, 2111-7000, que a gente responde, viu? Doutor, muito obrigada pela sua participação. E até terça, se Deus quiser. Até terça. E fica por aqui mais uma ação imediata, que está de volta amanhã, se Deus quiser. Você fica agora com outras notícias no Direto da Redação. Uma ótima tarde para você.